Você já conhece alguma coisa, Júlia? Não teve nenhum contato ainda? Ou... Só o que o Hélio me fala. Tá, é isso aí, Hélio, vai pregando. Um pouco mais, é um pouco possível. Então, não, claro. O pouco é muito, porque ninguém sabe nada sobre essa filosofia, né? Essa filosofia que a gente segue, ela não é que ela é da Índia, mas Deus foi para a Índia, ele apareceu na Índia, né? Na verdade, todos os grandes messias, os santos, enfim, é tudo daquela região, né? Jesus Cristo apareceu lá perto, né? Buda é indiano, enfim, o Islã começou lá, todo o berço da religião começou naquela região, né? E antigamente era tudo Índia. Depois que foi desmembrando, né? Era toda aquela região era considerada da Índia. Então essa filosofia, ela nunca foi criada. É diferente, por exemplo, que nem o cristianismo começou depois que Jesus Cristo apareceu, né? E o budismo começou depois que Buda apareceu, e assim por diante, né? E essa filosofia, na verdade, a escritura, né, a parte escrita, tem mais de 5.000 anos. Mas o que foi escrito sempre existiu, porque quando Deus... O primeiro ser vivo, né? O primeiro ser vivo foi o Senhor Brahma, e Deus é o Senhor Brahma que criou todo o universo. E Deus falou toda essa filosofia para o Senhor Brahma. E aí foi indo de mestre e discípulo, mestre, que nem aqui, né? Mestre e discípulo, mestre e discípulo. E aí foi passando. Só que quando ia chegar na era que a gente está hoje, que a gente não tem memória, nossa memória é muito pequena, muito curtinha, né? Então, se o teu nome já fosse difícil, eu já tinha esquecido o teu nome, entendeu? A memória é muito curta agora, que a gente vive nessa era de Kali Yuga, né? Então, aí Deus veio aqui há 5.000 e poucos anos atrás para deixar tudo escrito. Mas não é que começou há 5.000 anos atrás, sempre existiu toda essa filosofia, né? E o que se baseia essa filosofia, o Hélio já deve ter começado a falar com você e tal, né? O principal que a gente tem que saber é que nós não somos esse corpo. Nós somos a alma, nós estamos nesse corpo agora. Né? Então, nós, a alma, habitamos esse corpo agora. Mas o que nós fomos na vida anterior? Não sabemos, mas tínhamos um outro corpo, no mundo material. E na anterior da anterior, também um corpo no mundo material. Para chegar no corpo humano, nós passamos por todas as espécies que existem. Nós já fomos ácaro, bactéria, fungo, vírus, já fomos animal terrestre, animal aquático, aves, já fomos plantas. Por que a gente faz esse parícramo, né? Essa procissão em volta dessa planta? O olhar material que a gente tem, a gente vê uma planta verdinha e tal, né? Mas não é simplesmente uma planta normal. Quem é a alma que está dentro dessa planta? Então é uma alma que vivia com Deus no mundo transcendental, né? E aí Deus falou, vai para a terra na forma de uma planta ajudar eles. Então, quando eu ofereço a comida no altar, ou essa água que você está tomando, também foi oferecida no altar. Então, tudo que eu ofereço no altar, eu coloco ou uma folhinha dessa planta, ou encosto um galinho dela, que eu tenho lá também, ou tenho umas sementinhas, né, tipo uns cachinhos de semente, que eu coloco também na comida, ou na água. Então, esse colarzinho que a gente usa aqui, também é feito dela. E nós temos um terço também, não sei se o Hélio já viu, a japamala, né? É tipo um terço com 108 bolinhas e é feito dessa planta também, do tronco da planta. Então ela veio para nos ajudar. E é dito na escritura que onde tem a tulasi, ela chama tulasi, né? Onde tem essa planta, a tulasi, Deus está presente. Por isso que a gente usa ela no pescoço. E é dito também que a gente usando ela no pescoço, a gente não fala, evita, né? Para falar bobagem e para a gente comer bobagem. Né? Porque nós não comemos carne, nem ovos. Não sei se o Hélio falou isso, né? Mas por que a gente não come isso? Porque Deus não é a favor da matança de animais. Ele é contra a matança de animais, né? E o ovo também, aí alguém pode falar assim, mas o ovo não tem vida. Realmente, o ovo que compramos aí no mercado, que todo mundo compra, não tem vida. Porque a galinha nunca teve contato com o macho, com o galo. Mas e o sofrimento que tem por trás para chegar aquele ovo na tua casa? Né? E aí, por causa de um prazer de alguns minutos da pessoa comer um ovo frito, que nem todo mundo fala, né? Adoro um ovo, molhar o pão no ovo, né? Enfim, a gente... Então, no caso, vocês não só comem carne, vocês não consomem nada animal.
Consumir... Consumir que eu digo assim, no quesito que foi trago para você de uma forma muito cruel. Sim. Que Deus, na verdade, nós não comemos o que Deus não come. Nós só comemos o que Deus come. Né? Porque aí você pode falar assim, mas o leite também a vaca sofre, que é uma versão do veganismo, do veganismo, né? Mas Deus adora leite. A vaca só existe porque Deus gosta de leite e Ele criou a vaca para Ele tomar leite. Na verdade, tudo que existe no mundo é feito por Deus e para Deus. É por Deus e é para Deus. Tudo é para Ele. Né? Tudo que tem no mundo é para Ele. Então, na verdade, a vaca que está lá sofrendo, né? E ordenha mecânica, sofre? Claro que sofre. Né? Confinada, enfim, tem um sofrimento por trás. Mas por que uma vaca está num local, né, com uma máquina tirando o leite dela o dia inteiro não, mas uma boa parte do dia fica ela sugando ela, e uma outra vaca, por exemplo, ela vive no mato com um dono só, e o dono vai lá na ordenha mecânica, na ordenha manual, que não tem uma agressão nela, entendeu? Né? Ou a vaca de repente mora num templo, que nem na Índia, aqui não tem condição de ter uma vaca, claro, né? São Paulo, mas tem vários templos no mundo que tem vaca para poder servir Deus, né? Então aquela vaca não sofre. E por que a outra está lá sofrendo? Da mesma forma o ser humano. Por que um sofre mais que o outro? Tudo está relacionado ao karma. O que é o karma? Nós fizemos algo nas vidas anteriores, claro, bom e ruim, e nós temos que cumprir isso aqui nessa vida. Então, se você deixou alguém triste na vida anterior, sofrer, né, e o sofrimento traz tristeza, você vai ter que sofrer na mesma quantidade que você fez aquele outro ser sofrer. E não tem como tirar isso. Se você deixar alguém feliz nas vidas anteriores, você tem a felicidade nessa vida. É a lei do karma, ação e reação. Não tem como fugir isso, e Deus não interfere nisso. Então a pessoa que está sofrendo, ela está pagando algo que ela fez. Não adianta pedir. Deus me ajuda, eu estou com tanta dor. Mas Deus já está ajudando. Essa compreensão que ninguém tem. Deus, tudo que a gente passa na vida, se você tem problema com o pai, com mãe, com o namorado, com o marido, de trabalho, enfim, você mora num lugar que quando dá enchente molha tudo é perfeito. Porque a gente está cumprindo o que a gente fez. É uma forma de pagar. Né? Se a gente tem uma dívida, a gente tem que pagar a dívida. Mas não é que Deus é maldoso. Deus não é maldoso. Deus não castiga ninguém. Não é castigo. É castigo de Deus, né? O pessoal fala, caiu um morro lá, matou não sei quantas pessoas, castigo de Deus. Não, Deus não castiga ninguém. Ele está dando a oportunidade da pessoa cumprir algo que ela fez errado. E quando você come uma carne, você contribui para a matança de animais, você vai pagar por isso. Se o Achara Maharaj segura aqui, ele falou há uns 2 anos atrás, na aula dele, que se você come peixe, algum dia você vai ser peixe, para ser morto, para alguém te comer. Se você come carne de boi, algum dia você vai ser boi. Em alguma reencarnação você vai ser boi, para alguém te matar, para te comer tua carne. Então a gente tem que pensar no que a gente faz, na verdade, né? Mas também, é que nem uma vez eu vi uma palestra de uma monja super famosa aí, budista, né? Super famosa, tal. Ela vai na Globo, ela vai em todo lugar. E aí ela falou assim, porque ela come carne, né? E o Senhor Buda veio para a gente não comer carne. Ele veio pregar não matança de animais. E aquele tipo de budismo da pessoa lá, ela come carne. E aí o argumento dela é assim, mas a planta também tem vida. Sim, a planta também tem vida. A planta tem alma? Sim, a planta tem alma. Por isso que a gente deve oferecer tudo para Deus antes. Porque a planta, se você não cortasse ela, se alguém não cortasse ela para a gente comer, ela ia morrer seca no pé. Se você não é que nem uma fruta. Se você não coletar ela, algum dia ela vai apodrecer e vai morrer. Vai estragar. Agora, se você fez isso para Deus, até aquela planta que foi cortada, ela vai ter um benefício porque ela foi oferecida para Deus. Da mesma forma, uma flor. A gente tem uma coroa de flor lá, né? Uma guirlanda de flores lá em Deus, né? Aquele que está com o braço levantado lá é Deus.
e depois eu falo um pouco dele. E aí, ele está com uma coroa de flor. Aquela flor, se não tivesse lá nele, estaria na casa de alguém, enfeitando a casa de alguém. Para alguém falar, nossa, que flor bonita, né? Quando você enfeita a tua casa, você gosta, o vizinho gosta, quem vai lá gosta, o marido, todo mundo gosta, olha que bonito, né? Mas a flor, ela perdeu a vida em vão, porque ela está servindo quem? Nós. Mas se você ofereceu essa flor para Deus, você está agradando Deus. Então, a própria flor que foi para Deus, ela está tendo benefício. Toda comida que é oferecida no altar está tendo benefício. Essa água aqui que a gente está tomando, ela foi oferecida no altar. Então, todo átomo que tem na água tem alma. Não só na água, em todo lugar tem átomo. Né? Vocês estudarem química também, ninguém gosta de química, né? Mas é um pouquinho só de química, todo mundo sabe, né? Então, tudo tem átomo. O mundo material é feito de átomos, né? E o átomo tem alma. Tudo tem alma. Né? Então, essa água que foi oferecida no altar, o átomo que está dentro dela, imagina a quantidade de átomo que tem num copo desse. 2 hidrogênio e 1 de oxigênio. Quantas milhares de moléculas de água tem aqui? Todos eles foram beneficiados, porque foram para o altar. Então, a visão do vegano, né? Mas então, você toma leite, a vaca também sofre. Sim, a vaca sofre, mas ela está cumprindo o karma dela. Porque o ser humano pode voltar como vaca? Pode, claro. Claro que pode. Se você tomar um leite que não foi oferecido para o altar, provavelmente você vai voltar como vaca e vão ficar sugando você. É a lei da ação e reação. Mas se você oferecer no altar, não tem nenhuma reação por isso. Você não tem reação e você beneficiou o outro ser. Ou a vaca, ou a flor. Por isso que o ideal, a gente não consegue fazer tudo que é ideal. Mas o ideal é tudo que a gente come, que a gente bebe, oferecer para Deus. Mas Deus não aceita álcool. Você fala, vou numa festa, né? Vou tomar um álcool agora, vou tomar uma cerveja, vou oferecer para Deus. Ele não aceita. Ele não aceita álcool. Né? Ele tem coisas que ele... Mas a maioria das coisas ele aceita. Ele não aceita, por exemplo, algo que vai intoxicar. Né? O que vai intoxicar ele não aceita. Ele não aceita carne, de nenhuma forma, e ovo. Né? Então, agora todo o resto ele aceita. Então, em casa, você mesmo, Júlia, o próprio Hélio, né? Você fala, poxa, mas eu não sei oferecer, não existe isso saber, né? Não precisa saber os mantras, aqui nem aqui no templo tem um monte de mantra, tem um monte de regra, de coisa, né? Mas na tua casa, você vai tomar um copo d'água, você põe lá no filtro, sei lá, de onde você pega água no copo, né? Pode ser o copo mesmo que você vai tomar, aí você pega e com o olho fechado, com o olho aberto, falando ou pensando, sei lá, você fala, Deus, aceita antes de eu tomar. Aí depois em um segundo, sabe, você pensou e toma. Se oferecer para Deus antes. Se você vai pôr uma flor na tua casa, oferece para Deus antes. Aí você põe no vasinho, põe lá para todo mundo ver. E todo mundo que está vendo essa flor que você oferecer para Deus, está se beneficiando. Então você vê como é fácil beneficiar os outros. Quando eu digo os outros, almas, né? Então, que nem aqui nessa cerimônia que eu fiz, eu não sei se você viu, você estava mais preocupado em ler, né? Mas eu ofereci incenso, eu ofereci água, dando banho em Deus, nos gurus, né? O guru é o mestre espiritual, você viu, né? Depois eu sequei eles com lencinho, né? Depois aí eu acendi o fogo e eu fiz a circundução daquela que chama dipa, né? A lamparina, para agradar a Deus também. Tudo é para agradar a Deus, os sentidos de Deus lá. Deus não precisa disso. Deus não precisa comer. Você acha que Deus precisa comer? Ele come onde Ele quer, a hora que Ele quer. Né? Deus não precisa tomar água, que nem eu brinco, né? Você acha que Deus vai querer água da Sabesp? Né? Ele tem água que Ele quer no mundo, em qualquer lugar do mundo. Ele pode ir no Himalaia, ele pode ir, né, em qualquer lugar tomar água. Mas Ele não quer o que nós oferecemos para Ele. Ele quer o nosso coração. É o ato de você oferecer. É isso que vai conquistar Deus. Porque a gente tem que conquistar Deus. A gente tem que amar a Deus. O objetivo último da vida é amar a Deus. O objetivo último da vida não é entrar na USP e, sei lá, em Harvard, ter um emprego melhor que existe no mundo, ser o presidente da empresa, ter muito dinheiro, morar em Mônaco, sei lá onde, entendeu? Isso não é o objetivo último da vida.
O objetivo último da vida é amar a Deus puramente. O católico fala isso, né? O primeiro mandamento católico, amar a Deus sobre todas as coisas. Então a gente tem que batalhar para isso. É fácil? Não. Não vai ser fácil. A jornada é longa, muito longa, vidas e vidas e vidas. Mas a gente tem que começar algum dia. E para você estar aqui, para o Hélio estar aqui, para eu estar aqui, a gente já teve um contato anterior. Qual a gente não sabe. Mas de repente a gente foi um átomo que foi para o altar. A gente foi um grão de arroz, né? Naquela vida, nós, alma, estávamos um grão de arroz que foi oferecido a Deus. E nós ganhamos um mérito por isso. Ou nós éramos uma molécula de leite que foi oferecido para Deus. E com a evolução a gente veio no corpo humano. E aí, como a gente já teve um contato com isso, aí você vem num templo. Que aí você vai servir muito mais a Deus. Você está escutando agora, escutar a segunda coisa que Deus mais gosta que nós façamos. A primeira é falar sobre Ele e cantar os nomes dEle. A segunda coisa que Deus mais gosta que nós façamos é nós escutarmos sobre Ele. É chamado Hari Katha. Hari é um dos nomes de Deus, Katha é falar. Então, quando você escuta falar sobre Deus, Ele gosta disso. Então, hoje você veio aqui no templo, né? O Hélio já veio várias vezes no templo, né? Mas você, desde a hora que você entrou aqui, na verdade, antes de entrar aqui, só o fato de você estar vindo para cá, você já estava fazendo um serviço devocional. Porque você vinha aqui para escutar a fala de Deus, você vinha ver Deus, você fez o Paríquerma na Tula-se, né? Essa volta, essa procissão na Tula-se. Nós não temos com esse olhar que nós temos hoje, né, do olho mundano, material, a gente não tem noção do benefício espiritual que a gente ganha de vir num templo, de fazer esse Paríquerma na Tula-se, de tomar essa água que foi oferecida para ele, depois a gente vai comer a comida que foi oferecida para ele. Nós não conseguimos compreender o quanto de benefício a gente tem. Por quê? Porque a gente não vê. A gente, para acreditar, tem aquela velha história, né? Tem que ver para crer, né? Mas na vida devocional, ao contrário. A gente tem que crer para ver. Então, conforme a gente vai praticando, não que você vai ver de repente, né? Se você for muito afortunado, você até vê Deus. As almas muito elevadas, elas têm contato com Deus direto, elas veem Deus, né? Mas a gente tem que ir servindo e servindo e servindo, e o serviço a Deus vai limpando a alma. Porque a nossa alma está suja. Suja de quê? Da ilusão. É a poeira, né, que eles falam, a ilusão. Nós estamos iludidos. Todo mundo está iludido aqui no mundo material. A gente está iludido que a gente é esse corpo. Né? Aí tem pessoas que ficam, sabe, naquela loucura e faz regime, e isso e aquilo, e come orgânico, e só se preocupa com o corpo. Tem pessoas que passam o dia inteiro se preocupando com o corpo. Por que elas fazem isso? Porque elas não têm ideia que ela é a alma. Nós não somos o corpo. Daqui, que nem vocês são super novos, têm o quê? 20 anos, né? Então, vocês vão viver mais 60, 70 anos, 80 anos. Se vocês viverem 80 anos, vocês vão até os 100 anos. Mas não passa disso. Se chegar nisso, né? Então, mas passa muito rápido. Algum dia vocês vão abandonar esse corpo. Eu vou abandonar esse corpo. Algum dia. Tudo vai abandonar o corpo. Tudo. Todo ser que está no corpo material vai abandonar aquele corpo e vai receber outro corpo. E vai receber outro corpo. E como sair desse ciclo de reencarnação? Como que a gente pode sair desse ciclo de reencarnação? A gente só reencarna para cumprir karma. Se você não tiver nenhum karma, você não vem para o mundo material. Porque o mundo material é para cumprir karma. Então a forma de a gente não cumprir karma é você servir Deus. Porque quando você serve Deus, você não está produzindo karma. Quando você toma uma água, vou dar um exemplo, você toma uma água na sua casa sem oferecer, se você não oferecer, né? Você toma água, dentro dessa água tem milhões, trilhões de bactérias, micro-organismos. A gente não vê, mas tem. Mas tem. Se você deixar a água uma semana, um mês, 2 meses lá, ela vai apodrecer. Mas por que ela apodreceu? Porque tem bactéria, tem fungo, tem micro-organismo. E quando você toma essa água, você destrói isso no teu corpo.
Então, se você está tomando uma água que não foi oferecida para Deus, você está produzindo karma ruim. Porque dentro daquela bactéria tem alma. Quando você come algo que não é oferecido a Deus, você está produzindo karma ruim. Por quê? Porque tem trilhões, enfim, um número infinito praticamente de almas dentro daquilo. Então a gente tem que oferecer para Deus, servir Deus. E quando você serve Deus, você não produz karma. Mesmo você destruindo as bactérias que estão nessa água, você não vai produzir karma. Por quê? Essas bactérias já receberam o benefício de Deus quando elas foram para o altar. Então essa é a concepção. A gente tem que servir Deus e oferecer as coisas para Ele. Além de você se beneficiar, você beneficia as outras almas, né? Então Deus não é a favor da matança de animais, como você perguntou. E a gente come sim, a gente toma leite, come laticínios, mas o ideal é desde que seja oferecido no altar. Então alguns falam, vocês são lacto-vegetarianos? Não, nós somos comedores da comida que Deus já provou. É chamada praçada. Praçada é a misericórdia de Deus. Então nós não somos lacto-vegetarianos. Porque se a gente comer um queijo que não foi oferecido para Deus, também está errado. É claro que não tanto quanto a carne, mas também está errado. E normalmente o queijo amarelo, ou qualquer tipo de queijo, tem coalho animal. Então tem produto animal lá, para aquele queijo ser feito, né? É muito menos ruim do que comer carne, claro. Mas qualquer coisa que você come que não vai oferecer para Deus, não é bom para a nossa alma. Nós não estamos preocupados com o lado corpo. Mas você fazendo a prática, que nem a alimentação, você também vai ter uma saúde. Mas a gente não está preocupado com a saúde, né? Porque nós não somos o corpo. Mas toda a prática que a gente faz também vai te dar uma saúde boa. Você vai dormir cedo para acordar cedo, né? A gente não toma álcool, a gente não fuma, a gente não usa droga, maconha, cocaína, ayahuasca, qualquer coisa. A filosofia, a gente tem que seguir esses regulamentos, né? Então você vai ter uma saúde boa também, né? Mas tudo está relacionado ao karma, na verdade, né? Se você tem saúde ou não. Mas a gente preserva. Então, nosso foco não é nada material. Por isso o pessoal fala, né? O pessoal passa na rua às vezes, ou me liga, né? Pega o celular aqui no banner, né, da rua. Vocês dão aula de yoga aí? Sim, é Bhakti Yoga. Bhakti Yoga é a yoga da devoção. Ah, mas não tem movimentos, né? A Hatha Yoga, não, a gente não concentra em Hatha Yoga. A Hatha Yoga é boa para o corpo, sim. Você pode fazer Hatha Yoga? Pode, claro que pode. Né? Ninguém proíbe ninguém fazer de Hatha Yoga, ninguém proíbe ninguém de correr na rua, né? Ou, enfim, fazer um esporte, mas o foco não é esse. A gente tem que ter uma saúde para aproveitar esse corpo humano, porque a gente está nesse corpo humano agora, né? Então a gente tem que aproveitar esse corpo humano para servir Deus. Se você tiver uma saúde boa, você vai conseguir servir Deus melhor, claro, né? Uma pessoa doente é mais difícil de servir Deus, né? E vocês têm que aproveitar que vocês são novos, né? Vocês têm 20 e poucos anos. Porque uma pessoa idosa não tem vontade, ela já está cansada, ela está doente. Você pega um idoso, né, uma pessoa que nunca sentou desse jeito que a gente está sentado, ele não consegue ficar, dói joelho, dói coluna, né? Então a gente tem que aproveitar, vocês, né? A gente não, vocês que são novos, né? Vocês têm que aproveitar tudo isso para começar agora a servir Deus. Não esperar ficar velho para servir Deus. Porque a idade vai chegando, a melhor idade, que nem o pessoal fala, não existe isso. A melhor idade, isso fala quem é novo. Que a melhor idade é o velho. Não, o velho só tem coisas contra ele. Né? Só tem coisas contra, porque o corpo vai se deteriorando. Então a gente tem que aproveitar, vocês que são novos, enfim, não importa a idade que a pessoa tem, ela tem que aproveitar e servir Deus. Qual a diferença de um ser? Qual a diferença do ser humano e de um animal se o ser humano não serve Deus? Nenhuma. O animal, de manhã ele levanta, ele tem que ter um lugar para dormir. Ele tem que ter comida e água, claro, para se alimentar.
ele tem que se defender de um predador. A gente se defende do ladrão, a gente se defende, né? E ele tem que procriar, senão a espécie dele vai em extinção. Se ele não procriar, algum dia acaba a espécie. Então o animal faz 4 coisas. E o ser humano que não serve Deus, ele é um animal, porque ele só faz isso. Só que ele vive numa casa mais confortável, depende do karma também, né? Mas ele vive, tem condição de viver numa casa melhor, ele tem condição de se defender melhor, né? Ele vai se alimentar, né? Então, mas um ser humano que não serve Deus, ele vive como um animal, a mesma forma que um animal. E Deus não vai dar um corpo humano de novo na próxima vida se você não servir Deus. Para que ele vai te dar algo se você não aproveitou? Então a chance de um ser humano que não serve Deus voltar no corpo humano na próxima vida é praticamente zero. Tem alguma chance? Tem, mas é praticamente zero. Agora, quanto mais você serve Deus, maior a chance de voltar no corpo humano. Para quê? Para continuar a servir Deus. O corpo humano é o único corpo que pode servir Deus por si só. A gente estava falando aí da flor, né? A flor, ela pode servir Deus sim, se o ser humano for lá e colocar ela no altar. A vaca pode servir Deus sim, se o ser humano for lá pegar o leite dela e oferecer. Ou de repente uma vaca, um boi, um touro, um cavalo, para carregar algo para o templo, para Deus, enfim, se ele for usado no serviço a Deus. Mas o ser humano não precisa de ninguém. Ele próprio pode servir Deus. Claro que tem que ter um guru, né? Tem que ter um mestre espiritual genuíno, né? Quem tem um contato direto com Deus são eles. Eles vieram do mundo transcendental para ajudar a gente como a Tula-se, e eles vão embora quando Deus quiser. 50, 60, 70, 80, 100 anos. Aí Deus chama ele de volta. Só que antes de ir embora, ele indica outro para continuar na sucessão discipular, né? Então, tem que ter um mestre espiritual, mas a gente pode, depende de nós, da nossa vontade. O livre-arbítrio, materialmente, é limitado, praticamente não existe. E é dito na Escritura, o livre-arbítrio é como você pegar um avião, por exemplo, para a Índia, ou para qualquer lugar, mas vamos falar na Índia. Você pega um avião aqui em Guarulhos, né, em Cumbica, e o teu destino é a Índia, ou Calcutá ou Delhi. Você não pode ir no meio do caminho falar assim, quero parar em tal lugar. Volta aí, não quero mais ir para a Índia. Você não pode fazer isso, não tem como. O teu livre-arbítrio dentro de um avião indo para a Índia é você ir no banheiro agora, ou daqui 10 minutos, você tomar água ou tomar um suco, você levantar, dar uma voltinha e voltar. Mas isso em relação à viagem não representa nada. E o nosso livre-arbítrio aqui também. Então, a gente não tem o livre-arbítrio, a gente acha, né? Você fala assim, escolhi meu marido, por exemplo, a Júlia, né? Ela fala assim, algum dia ela fala, eu escolhi meu marido, você não escolheu. Já estava programado, porque o karma dele está programado com o teu. Ou, de repente, se você não casar, também está programado que você não vai casar. Está tudo programado, né? Então, o arranjo é perfeito, tudo é perfeito. O cachorro que a gente tem, se você tem cachorro, é perfeito. Não adianta a pessoa ficar brava com o cachorro e falar, você faz xixi no lugar errado, e ficar brava, porque você tem que passar por aquilo. Então, o ambiente é perfeito. Tudo que acontece com a gente é perfeito. Tudo. Está muito vento aí para vocês? Não? Quer que desliga um pouco? Então, tudo é perfeito. O pai que você tem, a mãe que você tem, o irmão, de repente, que é chato, tudo é perfeito. O ambiente é perfeito. Então, a gente tem que aceitar o ambiente da melhor forma possível, viver da melhor forma possível. Independente do karma bom ou ruim, a gente tem que servir Deus. Independente do karma bom ou ruim, a gente tem que servir Deus. E tem que cumprir o karma, não tem jeito. O karma ruim, o que é? A pessoa que tem um karma muito, muito ruim, é aquela pessoa que nasce muito pobre, miserável. Ela tem um karma muito ruim. A pessoa que nasce muito feia, a pessoa que tem problema físico, né? Ela nasce aleijada ou fica aleijada, é um karma ruim. E o karma bom é aquela pessoa que tem muito dinheiro, porque karma não tem nada a ver com vida espiritual. Então a pessoa tem muito dinheiro. O que o dinheiro propicia numa pessoa que tem muito dinheiro? Desfrutar dos sentidos. Ela vai ter facilidade de comer algo gostoso,
ela vai ter facilidade de estar num lugar bonito, ela vai ter facilidade de ter um ar-condicionado no calor de 50 graus. Então, o karma bom vai te propiciar você ter uma vida confortável materialmente, uma pessoa bonita, né? A pessoa que é bonita, ela tem facilidades na vida, né? Ninguém pode negar isso, né? Então, isso é um karma bom, mas a gente não está preocupado com karma, porque o karma vai te trazer para o mundo material. O karma traz para o mundo material. Agora, servir Deus, você vai servindo, servindo, e o serviço a Deus não é perdido. O karma, você tem um karma bom, por exemplo, né? Aí na próxima vida, você fez coisas boas nessa vida, materialmente. Na próxima vida, você vai ter um karma bom, mas ele acaba. Agora, servir Deus é eterno. Você está tomando hoje essa água que foi oferecida para ele, você está servindo ele, né? Aí depois você vai comer, você está escutando falar sobre ele. Depois, de repente, se você quiser, te passo o mantra que a gente canta, né? Mahamantra. E aí você vai começar a escutar e cantar esse mantra, o Mahamantra Hare Krishna, né? E aí você está servindo ele. Isso é eterno. Na próxima vida, você vai levar isso. Então, na próxima vida, se você servir Deus nessa vida, na próxima vida você vai ter um corpo mais propício para servir mais a Deus. De repente, você vai nascer numa família já, que a família é Gaudiya Vaishnava, é Hare Krishna. E aí, desde o ventre da tua mãe, a tua mãe está comendo a comida que foi oferecida no altar, você no ventre da tua mãe está sendo alimentado com a comida que foi para o altar. E na outra vida você vai ter mais e mais e mais, e cada vez mais, até um dia que você nasce com uma fortuna espiritual muito grande, você vem morar num templo, por exemplo. Aí você pega e fala, você tem 15 anos de idade, por exemplo, você fala, eu não quero a vida material. E tem casos desse aí na nossa missão, tem casos de monges que são assim, bonito, né? Homens, mulheres, bonito, rico, família boa, tinha tudo para desfrutar, ter namoradas, ter, enfim, tudo, né? Inteligentes, pessoas inteligentes, inteligência também é um karma bom, né? Então, pessoas que tinham tudo para desfrutar, mas não quiseram, com 20 anos, 20 e poucos anos ou menos, falaram, eu não quero isso, e foi morar no templo. E está servindo Deus 24 horas por dia, sem ganhar $1, sem ganhar R$1, sem ganhar €1, né? E como que a pessoa chegou nisso? Vidas e vidas e vidas praticando, e aí ela está naquele estágio que ela não está preocupada em desfrutar. Você chega para a pessoa e fala assim, vamos comer uma pizza lá na pizzaria, ou vamos num restaurante? Ele fala, não, eu prefiro comer a comida que foi para o altar, né? Independente do que seja. Porque não é que ele está falando isso da boca para fora, ele prefere mesmo, né? Ele prefere vir no templo ou dar uma aula do que ir no cinema, do que assistir uma Netflix, né? E a gente já está provando isso um pouquinho, né? Você é a primeira vez que veio e tal, mas que nem o Hélio, por que ele vem aqui? Normalmente ele vem. Ele podia estar na casa dele agora, domingo, né? Hoje está calor, mas se tivesse frio. E choveu bastante antes, né? Não sei se vocês pegaram a chuva no caminho, mas enfim, é muito... Pegou, né? Pegaram. Então, é muito mais confortável para vocês, de repente você está na tua casa, né? Você está lá com a tua família, então os teus sentidos iam estar muito mais satisfeitos do que se sentar aqui nessa posição, né? E, enfim, não é tão confortável assim. Mas por que ele vem? Por que ele veio a segunda vez? Porque ele veio a terceira, sei lá quantas vezes já veio, umas 20, né? Mas por que ele veio a quarta? Porque ele falou para você, pô, vamos lá. Ele não convia, eu não convidaria ninguém para ir que eu conheço num lugar que eu não gosto, né? Primeiro que eu não iria, só se fosse obrigado. E eu não ia convidar alguém para, pô, vamos lá, né? Ele falou, vamos lá, sei lá o que ele falou para você, né? Ele falou, vamos lá, pelo menos falou, é bonito, o lugar é bonito e tal, né? Então, isso daí por quê? Porque ele está sentindo algo superior. Superior a quê? Superior a desfrutar, né? A desfrutar dos sentidos. Ele estava muito mais tranquilo desfrutando na casa dele agora, ou na casa de alguém, ou, enfim, com um amigo, bebendo, né? Mas ele tem algo que traz ele para cá,
No domingo ele fala, domingo eu vou lá. Aí eu falo para ele, ó, Hélio, vai ter um festival. O festival é uma festa, né? O aparecimento de Deus, que nem a gente vai ter dia 18, sexta-feira. Eu tinha falado que era domingo, mas não é. É dia 18. 18, sexta-feira, é o aparecimento de Deus, que está lá no altar, nessa forma de Deus, né? E a gente vai fazer uma festa aqui, às 7 horas da noite. Né? Dia 18 às 7 horas da noite. Então, por que as pessoas vêm? Por que ele está vindo? De repente, não sei, né? Se você falar, eu vou de novo, tal. Porque tem algo, a pessoa sentiu algo, né? E é superior a ir numa pizzaria, é superior a estar com alguém bebendo cerveja, é superior a alguns que gostam de usar droga, né? E a pessoa começa a servir Deus, ela começa a limpar a alma. E limpando a alma, você vai começando a compreender que você não é o corpo, você é a alma. Então você começa a fazer algo para a alma. Mas às vezes a pessoa nem pensa, estou beneficiando minha alma. Ela vem porque ela gosta. Tem algo que ela gosta lá. Ela nem sabe o que é às vezes. Não sei se o Hélio sabe por que ele vem. Né? Mas a pessoa às vezes fala, eu não sei por quê, mas eu gosto de vir aqui. Oi? Sei, mas mais ou menos. Tem a comida também que é boa, né? Então, mas enfim, a pessoa às vezes não sabe por que vem, mas ela vem, ela continua vindo. Ela continua vindo. É o gosto superior, né? Servir Deus. Né? A alma, a única coisa que deixa a alma feliz é servir Deus. A alma não fica feliz quando você come algo gostoso, a alma não fica feliz quando você vê algo bonito, a alma não fica feliz com nada no mundo material. Quem fica feliz é a mente. A alma não sofre. Quem sofre é a mente, e a mente faz parte do corpo. Então, quando a gente começa a servir Deus, você começa a sentir algo que é diferente da mente. É diferente da mente. O sabor é diferente. E você imagina o sabor quando você ama Deus puramente, né? A pessoa que está nesse estágio, que nem eles, ou alguns que chegam a esse estágio, a pessoa tem felicidade o dia inteiro, independente do que acontece com ela. Né? Tem casos nas escrituras, a pessoa estava com lepra e ela estava feliz. O outro estava, sei lá, se a pessoa perdeu uma perna, por exemplo, né? A pessoa que está em amor puro por Deus, ele perdeu a perna, ele não está nem aí se ele perdeu a perna. Ele está feliz, porque ele não está preocupado com a perna, entendeu? Ele está feliz. Quando a alma pega uma felicidade, ela não perde mais. Quando a felicidade é da mente, é temporária. Então você fala, nossa, hoje eu estou tão feliz, sei lá, acontece algo, você fala, nossa, eu estou tão feliz hoje. Está feliz até aparecer algo ruim que você perde na hora a felicidade. Você pode estar muito, muito, muito feliz. Morreu teu cachorro, você já fica triste. Morreu tua mãe, teu pai, sei lá, não precisa morrer também, qualquer coisa assim, né? Você está andando na rua, você bate o carro. Acabou o teu dia. Né? Acabou o dia. Então, o que é temporário é da mente. A felicidade, a tristeza temporária é da mente. O que é eterno, o que perdura, né? Não é da mente, é da alma. Mas como é que eu vou te provar isso? Tudo isso que eu estou falando, eu não tenho como te provar. Você tem que fazer. Você tem que sentir por si próprio. Ninguém pode te provar que o que eu estou falando é verdade. Não tem como provar. Você tem que começar a fazer o processo e começar a sentir. Você tem que crer para ver. Justamente. Você tem que crer e você crendo, você faz, né? Você começa a praticar. Aí você vai ter muito mais prazer em ler um livro devocional do que ler um romance. Ou ler um livro de ficção. Entendeu? Você vai ter muito mais prazer, não sei qual tipo de música que você gosta, né? Mundana. Mas independente disso, você vai ter muito mais prazer em cantar um mantra devocional do que colocar aquela música que você adorava. E é um processo, não é assim. Eu estou te falando tudo isso, né? O Hélio também já escutou várias vezes isso. Não é assim, eu não posso fazer mais nada. É progressivo. Você começa a não querer mais. Que nem o Hélio comentou sobre amizades, né? Você começa a mudar as amizades. Você começa a praticar, você não vai mais querer andar com quem só bebe, entendeu? E usa droga e só fala besteira. Você fala, o que eu estou fazendo aqui? O Hélio já deve ter sentido isso, né?
O que eu estou fazendo com esse grupo aqui que só fala coisas inúteis, né? E bebe, fica alterado, aí tem briga, né? Usa maconha, usa cocaína, sei lá o quê. Você começa a mudar de amizade, né? Então, é dito, se você quer Deus, você tem que se associar com quem quer Deus. Se você quer ser um bom jogador de futebol, você vai andar com quem joga bem, né? Se você quer, de repente, ser, eu quero estudar, quero ser um bom médico, você vai andar com quem estuda, com quem é médico. Se você quer Deus, você vai andar com quem quer Deus. Mas é natural isso, não é algo forçado. No início é forçado, tipo assim, não vou comer carne, né? Porque a gente ainda tem os prazeres e tal, né? Então você deve comer carne também, né? Mas aí você fala, mas ele falou que não posso, mas eu gosto, né? Aí você vai lá, tua mãe fala, come um bifinho e tal. E quando você parar de comer, de repente algum dia se parar, ou carne, ou ovo, né? Alguma coisa assim, as pessoas vão falar, mas come, porque você não quer. Porque isso agride os outros. Quando você muda alguma coisa na tua vida que todo mundo faz, isso agride os outros. Mas a gente não tem que se preocupar com isso. Porque o outro não está vendo você como alma. A nossa família não vê a gente como alma. Eles veem a gente como corpo. A tua mãe, você é a filha dela. Né? Ela vê, aí está chovendo, ela fala, filha, leva o guarda-chuva. Quando está frio, ela fala, filha, leva a blusa. Minha mãe fazia isso, claro, toda mãe faz isso. Mas ela não fala para você, filha, canta o mantra. Filha, vai no templo. Né? A não ser que seja uma mãe que já faz a vida devocional. Mas normalmente não, né? Então, os pais, todo mundo vê a gente como corpo, né? Aí você, de repente, você está meio resfriado, você, vai fazer o teste de Covid, será que você está com Covid? Né? Todo mundo está preocupado com o corpo, porque todo mundo vê a gente como corpo. E a gente também está preocupado com o corpo. Porque a nossa alma está doente, está muito doente. Nossa alma está muito doente. Vida após vida a gente carrega a doença. E qual a doença da alma? É a ilusão. Né? É achar que a gente vai ser feliz desfrutando dos sentidos. A mente vai ficar temporariamente feliz. Né? Mas não é a felicidade plena. Não existe felicidade plena da mente. A felicidade total é só da alma. E as pessoas buscam isso no mundo material. A pessoa quer, por que todo mundo rala estudando, né? Vocês devem estar estudando ainda, não sei. Mas você estuda pra caramba, aí você entra na faculdade, aí você tenta um emprego bom, você faz pós-graduação, você faz isso, faz aquilo. Tudo para quê? Para ganhar bem, para ter um cargo bom. Para que tudo isso? Para ganhar bastante dinheiro. Para que bastante dinheiro? Para desfrutar. O dinheiro vai trazer o desfrute. E isso é o objetivo final da maioria. Dinheiro, 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 fama. Dinheiro, fama, poder. Né? Mas isso não é o principal. Isso faz parte, mas não é o principal. O principal é a vida devocional. Mas quem está preocupado com isso? O pessoal da idade de vocês, 20 e poucos anos, seus amigos, tal, amigo do Hélio, onde estão essa turma hoje agora? Num barzinho, provavelmente, né? Numa festa. Quantas pessoas dessa idade estão vindo aqui? Por isso que eu falo, os gurus falam, né? Vocês tiveram um contato anterior, senão vocês não estariam aqui. Vocês não estariam aqui. Vocês estariam por aí no mundo como todo jovem da idade de vocês. Né? Aproveitando e aproveitando e achando que é o máximo. Quem que foi que falou para mim? Acho que foi o Hélio, né? Não foi o Hélio, foi um rapaz que veio aí. Ele tem, acho que é mais novo que vocês ainda. E ele falou que hoje o pessoal vai beber assim, e o tipo status, né, aquele que é mais assim, é aquele que compra uma bebida mais cara, né? E ele me falou, eu nem sabia disso, na minha época não era assim. Mas ele falou, então, o cara que compra, ele põe todo o salário dele para comprar uma garrafa que custa uma fortuna, e aí ele é o poderoso do local lá na hora, né? Então, esse é o nível de consciência do pessoal, não só da idade de vocês, não. Está cheio de gente da minha idade, de qualquer idade, que ainda é assim. A pessoa morre às vezes com 80 anos, 100 anos, e com essa concepção ainda. Por quê? Porque não limpou a alma. A verdade só vem para a gente quando a gente limpa a alma.
Deus, ele dá a verdade para quem está servindo ele. Né? Então, esse é um pouco do que a gente acredita, um pouco da filosofia, né? Mas pode fazer pergunta, Júlia. Eu pensei em algumas. Pode fazer. Eu queria perguntar em questão você falou que tem tipos específicos de karma, né? Tipo, quanto a comer uma carne ou alguma coisa assim. Eu queria saber em questão do suicídio. O suicídio é a pior coisa que a alma pode fazer. É a pior coisa. Na verdade, não é a alma que faz, é o corpo, né? Mas, enfim, a mente que faz. Porque o suicídio, normalmente, quem comete suicídio, a pessoa comete suicídio porque ela não está aguentando a pressão da vida que ela tem. Ela não está aguentando o karma que ela tem. Então, ela acha que ela vai se matar e tudo bem, entendeu? Vai sumir. Não, não vai sumir. O karma que ela não está conseguindo vai para a próxima vida. Além desse karma que ela tem que cumprir, que ela não cumpriu nessa vida, vai para a próxima, ela tem o karma de ter tirado o corpo dela, que não é dela, o corpo não é nosso, ele está emprestado. Né? Deus emprestou o corpo humano para a gente. Então, é a pior coisa que a alma pode fazer, a alma, enfim, a pessoa, é cometer o suicídio. Porque ela não vai se livrar. E quando esse guru veio para o Brasil em 2010, eu sou veterinário, né? E aí eu não exerço mais tal. E aí ele veio em 2010, eu ainda exercia, mas eu não fazia clínica, então eu não tive o karma tão ruim assim de ficar sacrificando animal. Mas eu sacrifiquei alguns animais, e eu vou ter que cumprir isso, não tem jeito, né? E aí eu perguntei para ele, eu falei para ele, no nome dele, Acharya Maharaj, e a pessoa que, por exemplo, ela sacrifica o animal para tirar o sofrimento do animal. Porque tem doenças, né, no ser humano também é feito isso, a eutanásia direta em ser humano. Ele é tudo camuflado, mas é feito também, né? E aí no animal é descarado. Você leva lá no veterinário e fala, ó, não quer, né? Sacrifica ele e tal. Ele falou primeiro qual a visão, eu falei, da nossa filosofia sobre isso? Sacrificar um animal que está sofrendo muito, 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 né? E não tem mais jeito, ele não vai voltar a ter saúde, ele cada vez pior. E aí ele falou assim, primeiro que ninguém tem o direito de ter a vida de ninguém. Começa por aí. E segundo, que você acha que você vai tirar o sofrimento dele, mas esse sofrimento que ele vai ter que cumprir, se você matar ele, ele vai ter que cumprir na próxima vida. Não sei em qual corpo, mas ele vai ter que cumprir aquilo. Então ninguém tira o sofrimento de ninguém, muito menos de si mesmo. A pessoa está lá naquela situação, ela fala, não aguento mais. Eu já conversei com várias pessoas que tentaram suicídio, ou pensam ou já tentaram, né? E as pessoas me falam assim, mas eu sei de tudo isso, mas eu não aguento. Chegar naquele momento de máximo de sofrimento, a pessoa fala, eu não estou aguentando, eu vou fazer. Sabendo mesmo de tudo isso, a pessoa está num estágio que, né, mas é a pior coisa que pode ser feita, é isso. E questão ao corpo, que nem você acabou de falar, o corpo ele é emprestado pra gente. Eu queria saber, assim, questões de modificações, vamos pôr assim, que nem um exemplo, eu e o Hélio temos tatuagem. Esses tipos de modificação. Não é algo tão problemático, entendeu? Você já fez. O meu guru, né, que é o do meio aqui, o quadro maior, os devotos queriam tatuar Krishna, né? Isso é tudo da mente da pessoa, quer tatuar uma Mahamantra no braço, nas costas, sei lá, né? Ele falou, eu não aprovo, o corpo não é teu. Ele falou, o corpo não é teu. Mas o que foi feito, não tem como a gente mudar. Não vai agora tirar a tatuagem, entendeu? Né? Porque, sabe, fez, né? Então, uma vez um devoto muito, muito querido dele também, né? Foi 40 vezes para a Índia, você imagina, a pessoa morava nos Estados Unidos, caminhoneiro, ele ganhava um dinheiro extra, ele ia para a Índia ver o guru dele, né? Então, 40 vezes para a Índia, tem que ter muita vontade, né? E aí ele falou, Gurudeva, ele falou, né? O senhor não tem ideia do que eu já fiz, né? Ele era da turma lá dos Estados Unidos, aquela turma meia pesada, sabe assim, né? E aí o Gurudeva falou para ele, não importa o que você fez, eu quero daqui para frente. Ele falou, né? Você tem que fazer, agora pensar daqui para frente. O que você fez não importa, né? Então é isso. Tá com tatuagem? Tudo bem, você fez sem não sabia, entendeu? Né?
mas também não é uma agressão absurda ao corpo, né? Quanta besteira a gente já fez pro corpo, pior do que isso, né? E bebeu álcool, você deve ter bebido álcool, ele deve ter, eu bebi álcool também, né? E uns usam droga, outros não, enfim. Mas quanta besteira a gente já fez com o corpo. Então não é para ficar preocupado com isso, entendeu? Né? Mas agora, se você falar para mim, pô, e aí, eu faço? Eu falo, olha, meu guru falou que não é legal. Né? Mas também, se a pessoa quiser fazer, né? Enfim, não vai ser isso que vai te tirar da devoção, entendeu? Tem níveis, né? Tudo tem níveis de coisas, né? Mas o guru fala que não é bom, né? Então, se alguém me perguntar, eu falo, ó, meu guru falou que não é legal. Eu ainda perguntei, assim, de modificações em geral, porque além das tatuagens, eu tenho algumas partes do braço que são cortadas. Por isso também, quesito a pergunta. Mas cortadas por... Por quê? Não, porque tem doenças patológicas mentais, né? E tipo borderline, né? Eu não conheço muito, mas já ouvi falar alguma coisa. Que a pessoa, ela se corta mesmo, ela tem prazer em sentir aquela dor. Porque eu, quando eu fiz faculdade e tal, o mesmo terminal nervoso, terminação nervosa, da dor e do prazer é o mesmo. E da coceira também, né? Então, é o mesmo. Então, tem pessoas que às vezes têm algum distúrbio, ou mesmo químico, sei lá, alguma coisa. Eu não me aprofundei nisso, claro, mas a pessoa faz isso, né? Mas, enfim, fez, vai fazer o quê? Né? Não tem o que fazer, já fez. E eu aconselho assim, se a pessoa ainda tem vontade de ficar se cortando, sei lá, procure um tratamento, né? Porque isso é uma patologia, né? Então, tem profissionais, a gente tem que usar a medicina, sim, né? Os gurus operaram, fizeram cirurgias, o Silachara Maharaj aqui falou, você tem que tomar remédio sim, porque se você não tomar remédio, você não vai poder servir Deus, entendeu? Tem que tomar remédio, eu estava no hospital essa semana aqui, fiquei 2 dias, você ficou sabendo, não, né? Sim. Então, ficou 2 anos no hospital, entendeu? Né? Tive um problema aí, tive que colocar 2 estentes, né? Então, e estou aqui agora, entendeu? Se eu não tivesse colocado, sei lá, algum dia eu ia poder infartar, né? E aí ia acabar o meu serviço ou ia prejudicar. Então, a gente tem que usar a medicina, né? Então, se você tem alguma coisa assim, essa vontade, não sei, eu estou colocando suposições, né? E procura, sabe? Procura um psicólogo, sei lá, se for caso de psiquiatra, né? Para tomar algum remédio, mas... Porque não é legal, né? A pessoa tem que se tratar. Ou doença mental, doença física, faz parte da miséria material. Né? São 3 misérias... São karmas também? Sim, tudo é karma. Tudo que acontece com nós, materialmente, é karma. Então, na verdade, são 3 misérias materiais que existem, né? Doenças físicas e mentais, que é o caso, não sei se é o teu caso, não estou falando que é, entendeu? Né? Estou falando, as pessoas que conversaram comigo têm esse problema, né? Eu tenho doença física, né? Não sei se eu tenho mental, mas alguma coisa deve ter algum distúrbio, né? Mas eu tenho doença física, bastante problema físico. A outro tipo de miséria material é fenômenos na natureza, enchente, é que nem eu estava falando. Chove pra caramba, cai a casa do cara, cai, né, desbarranca. Ele pagou lá os móveis na Casa Bahia, sei lá, Marabras, ele está pagando ainda, ele perdeu tudo. Isso é karma, é miséria material. E tufão, terremoto, tudo que é assim, fenômenos na natureza. E o outro são agentes externos, né? Outros seres, por exemplo, o Covid-19, né? Ou uma bactéria, um fungo, né? Tudo isso também é miséria material, é tudo no karma. Por que um morreu da Covid e outro não? Por que tem atletas morrendo de Covid? E aquele velhinho que está lá todo doente, todo, sabe, ele foi para o hospital, mas não morreu, ele voltou. É tudo karma. Ninguém morre por acaso, ninguém sofre por acaso. Tudo é relacionado ao karma, né? E não tem como mudar. Né? Uma frase que assim, eu já escutei, queria saber se pode entrar no contexto, é aquela coisa de você carregar o karma do outro. Existe isso? De, tipo, não. Vamos supor, não sei, vamos supor, 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 vamos sup
não você, mas vamos supor, a pessoa que você tá fez algo de ruim, você acobertou, sei lá, você não fez nada. Tipo, eu não sei que exemplos. Você pode co-participar, sei lá, acho que é esse o termo, né? Sim. É co-participar. Não participar diretamente. Sim, é. Por exemplo, o karma é algo bem assim, difícil de entender. É fácil, mas é difícil ao mesmo tempo. Você dá dinheiro no farol, por exemplo. Você faz uma caridade lá no farol. O cara bebeu e ele matou alguém, você participa do karma dele. Você entendeu? Ou não precisa matar, ele fez alguma coisa errada, né? E, enfim, dei um exemplo, mas você pode participar sim, você carrega junto. Você está comendo um bife, por exemplo, né? Não quero bater muito nisso porque você ainda come carne, mas enfim, foi o que me surgiu agora. A pessoa que está comendo bife, o cara que transportou a carne, o caminhoneiro, ele está cumprindo o karma. Ah, então vamos supor, porque assim, eu como, mas eu como pelo fato de... praticidade. Porque eu também não sou, desde nova, acho que esse lado eu puxei um pouco mais pra minha mãe, eu sempre preferi outras coisas além de carne. Vamos supor, eu moro com o meu irmão mais velho. Eu não como, mas ele come. Se eu preparar pra ele, eu tô participando do karma. Tá, muito menos do que se você comer. Tudo tem níveis. Sim. Tudo tem níveis, entendeu? Se você for comprar um açougue para ele, você participou. Se o dinheiro é teu, você participou mais. Se o dinheiro é dele, você participa menos. Mas você está participando. Sim. Né? Silatara Maharaj falou, quando você cozinha, até o cheiro. Né? Porque o cheiro, às vezes, a pessoa que gosta, ela vai ficar, nossa, né? Ela vai desfrutar do cheiro, não é só de comer. Sim. As pessoas desfrutam do cheiro também, de ver. Né? Tudo é desfrute, né? E ainda da carne, né? Então, mas às vezes a gente está numa situação ainda, por enquanto, sei lá, você mora com teu irmão e tal, que de repente não dá para não sentir o cheiro, porque se ele cozinhar você vai sentir o cheiro. Sim. Entendeu? Mas tudo bem, né? O principal é não comer. O mais importante é não comer. Quando teve a pandemia, logo que começou a pandemia, um monte de devoto também perdeu o emprego. Todo mundo perdeu o emprego, né? Todo mundo não, mas muita gente perdeu o emprego. E aí uma mulher do exterior, porque esse guru ele dava aula, por isso que nós compramos uma TV grandona, né? E aí ele dava aula e a gente assistia por aqui, o Zoom e tal, né? E aí a mulher perguntou para ele, falou, a Tiara Maharaj, ela falou, eu perdi meu emprego e hoje eu estou trabalhando como babá e eu tenho que cozinhar carne para criança. Olha só a situação, uma pessoa que é devota, que está seguindo e tal, e ele falou assim, olha, ele falou, você não vai parar, não vai largar o emprego, entendeu? Você tem que sobreviver. O guru, tudo é tempo, lugar e circunstância, né? Ele falou, mas procura outro emprego o mais rápido possível. Quando você conseguir, você larga esse. Não é bom, né? Mas você vai fazer o quê? Aquela circunstância, daquele local, daquele momento, né? Então, mas de repente você pode chegar num acordo com ele se você quiser, claro, né? Você chega, eu acho que o primeiro ponto é parar a carne, de comer, né? E depois falar, não, agora eu já parei, eu vou parar de cozinhar. Mas um dia que se você quiser fazer isso, você fala para ele, explica e fala, ó, eu não... Né? Que nem o Hélio falou para mim, pô, não é legal, ele cozinhou lá pro pessoal no fim do ano, né? Ele me falou. Sim. E aí ele já fez, não sei se você estava no grupo, né? Não, não participei, só fiquei sabendo. Então, mas aí ele falou, não vou fazer, entendeu? Né? Não quero fazer, ele substituiu e tal. Mas é tudo entrar em acordo e falar pro irmão, ó, não me leva mal, mas eu não quero mais, explica para a pessoa e tal, né? Quanto menos a gente fizer o que não é favorável à devoção, é melhor. Sim. Né? Isso entra também no caso de tóxicos em geral. Sim. Porque como é que você vai estar pensando em Deus, você vai estar concentrado se você está alterado, a tua mente está alterada. E não vai levar a lugar nenhum. Né? Essa história de, aquela religião usa ayahuasca, eu estou me conectando com Deus, não, porque é tudo da mente. Não tem nenhuma substância química, não tem nenhuma substância química que atinja a alma. Krishna falando Bhagavad Gita, Bhagavad Gita é uma escritura muito famosa, né, no mundo inteiro, tal, que foi Krishna falando para um discípulo dele toda a filosofia, né? E aí Krishna fala, a alma não pode ser perfurada por uma bala, por uma faca. A alma não pode ser molhada, ela não pode ser secada, ela não pode ser queimada. O que quer dizer isso? A alma não tem nenhuma influência do mundo material.
nenhuma substância vai te atingir a alma. Mas o que você faz no material atinge a alma. Você vai colocando mais poeira na alma, você vai encobrindo a alma da verdade, porque a nossa alma, ela é uma centelha da energia de Deus. Nós somos uma partícula da energia que envolve Deus. Por isso que a gente tem essa coisa de servir, mas a gente serve a pessoa errada, porque a gente está com essa ilusão, né, maia, né, essa ilusão por cima da alma. Então, e o corpo está encobrindo a alma, e a mente está encobrindo a alma. Então, nenhuma substância vai te levar para Deus, só o serviço a Ele. E tem várias outras coisas, vamos falar em termos material. A maconha destrói neurônio, né? Eu não sei, a cocaína também deve fazer um efeito, qualquer droga, o álcool destrói neurônio. E o neurônio é uma célula que não se repõe. O neurônio que você nascer com ele vai lá estar com você o dia que você abandonar o corpo. A única coisa que troca no neurônio, né, que é a célula nervosa, são os átomos. Cada 7 anos você troca. Você vai trocando gradativamente. A gente está morrendo agora. Você está morrendo, eu estou morrendo. A gente está trocando células. Mas o neurônio, a célula nervosa, não tem troca. É só dos átomos. E toda vez que a pessoa usa uma maconha, mas é uma maconhinha e tal, eu fico tão bem, eu fico relaxado. Não sei, eu nunca usei, mas, né? Mas as pessoas falam, eu fico tão legal, pô, isso aí faz bem para mim. Não faz bem. Nem para o corpo, muito menos para a alma. E você não precisa disso. Quando você começa a praticar, de repente você vai chegar nisso. Eu conheço pessoas que usavam maconha e pararam quando começaram a cantar o Mahamantra. Porque a pessoa falou, eu me sinto muito melhor cantando Mahamantra, escutando o Mahamantra, do que fumando uma maconha, sei lá. Porque tudo, na verdade, será que tem tanto prazer assim? Né? Eu sou professor de educação física também, né? E eu já tive academia de ginástica, tal, muitos anos atrás, né? E na época era lá no Tatuapé, todo mundo usava, entendeu? Todo mundo usava, eu acho que era um dos únicos que não usava, né? E às vezes eu estava lá e o pessoal usava do meu lado, tal, e eu falava, qual o prazer que a pessoa... Eu acho que é mais psicológico esse prazer que a pessoa tem do que realmente a substância, né? Então, apesar que agora o princípio ativo está muito mais forte do que na época, 30 anos atrás, né? É meio que a fuga do mundo físico. A pessoa tenta fugir através do álcool. Por que a pessoa bebe? Né? Tem pessoas que, vamos falar em homem, mas em mulher também deve ser assim, né? Você vê aquele monte de homem no bar bebendo depois do trabalho. Ele não quer enfrentar a família. E aí ele chega em casa 10, 11 horas da noite bêbado. Né? Para quê? Para fugir. Mas não tem como fugir, entendeu? Vamos encarar da melhor forma possível o karma e vamos servir Deus porque vem o gosto superior. E aí quando você escuta que faz mal para a tua alma e você fuma maconha, usar cocaína, sei lá o quê, ou álcool, você fala, por que eu vou fazer isso? Se eu sou a alma, por que eu vou prejudicar a minha vida espiritual? Né? A inteligência, Krishna fala no Bhagavad Gita, né? A alma domina a inteligência, a inteligência domina a mente domina os sentidos. Mas nós não estamos no estágio ainda, pelo menos eu não, de a alma dominar a inteligência. Então a gente tem que usar a inteligência. Aquilo faz mal, não vou fazer. Né? Aquilo faz mal para a devoção, aquilo faz mal para a minha saúde, eu não vou fazer. A pessoa tem diabetes, ela sabe que o açúcar faz mal para ela, para que ela vai comer o açúcar? Né? E se ela comer, ela vai ter consequência. Entendeu? Ela vai ficar cega, ela vai perder a perna, ela vai ter um monte de consequência. Né? Porque a lei material vem, na doença, no caso, vem nessa daqui mesmo, né? A pessoa faz algo errado, a pessoa bebe muito, claro que tudo está relacionado ao karma. Aí tem uns que falam, mas eu fumo há 60 anos, há 70 anos não tem problema, é o karma bom. Mas algum problema está dando, ele não tem o câncer, mas algum problema está dando. Então, o conselho que eu te dou, que eles falam, não usa droga. Não, o que já fez, deixa. O que já fez, entendeu? É da agora para frente. Né? Porque o karma também tem isso. Se você sabe que é ruim e você faz, é pior. Se você não faz, você também está cumprindo. Vai dar para... Não precisa ser aquela coisa... Não diria que existe as drogas, eu diria que existe porque eu fumo.
Não entendi. Eu fumo cigarro, sabe? Sim. Não seria aquela coisa de tipo, tudo bem, agora você sabe, não precisa parar de uma hora para outra, é um processo até chegar lá. Ou você pode com a inteligência parar. Eu conheço pessoas que falaram, eu não vou mais fumar. E parou. E parou, entendeu? E tem tratamento para isso. Mas eu ainda pergunto assim, se esse processo, vamos supor, o processo mais longo seria um problema. Você vai persistir no erro, né? Sim. Mas o ideal é parar, claro, né? Mas alguns não conseguem, né? A gente tem que ver tudo isso também, né? E tem tratamentos, tem pneumologistas que têm tratamento. Porque é uma dependência química também, né? Você precisa do tabaco, entendeu, né? Você precisa. A pessoa que para de comer doce entra em desespero. E tem síndrome da abstinência. Tem até aquela coisa, né? Tipo, pessoas que pararam de fumar, mas começaram a comer, sei lá, doce demais. Mudou a compulsão. Mudou, porque na verdade é uma compulsão. Sim, né? Então, porque eu tenho tentado parar de fumar, só que eu tenho comido muito doce. Eu tenho comido muito chocolate, o Hélio mesmo já presenciou, já viu. Sim. Eu tenho tentado parar. Sim. Só que nessa minha ansiedade, essa minha coisa, eu tenho pulado muito pro doce. Sim. A compulsão vai mudar de lugar. Sim. Né? Mas você tem que trabalhar de tirar a compulsão, a causa daquilo, entendeu? Então, o cantar o Mahamantra, fazer a prática, não é nada corpóreo, mas você vai ficar menos ansioso, você vai ficar mais calmo, mais tolerante, né? Eu vou dar um exemplo agora, né? Eu estava no hospital, né? Eu internei na terça, saí na quinta, né? E aí até o Hélio falou, venho terça, né? E eu falei, não venho, eu falei para ele, porque estou no hospital, eu vou para o hospital, sei lá. E aí eu fiz um procedimento, né? Colocou stent, fiz o cateterismo e tal, e 1h20 de cirurgia lá, né? E você faz acordado, né? Não tem nenhuma sedação, nada. Eles só colocam, porque o catéter entra aqui na artéria, né? Eles só dão uma xilocaína aqui para você não sentir, e você faz acordado, né? Conversando com o médico e tal, não sei o quê. E aí 1h20, né? E você sabe que está enfiando lá, está entrando na artéria do seu coração, entendeu? O tubinho, aí o médico fala, vou colocar um stent, né? Aí depois, daqui a pouco ele fala, vou colocar mais um só não deu, né? E aí você está lá, e as pessoas ficam aflitas com isso, sei lá, né? E aí acabou o procedimento na cirurgia, e aí as enfermeiras, tinham 3 médicos, né? E 2 enfermeiras, nossa, mas o que você faz que você é tão calmo? Eu estava lá, entendeu? Claro que eu estava apreensivo, né? Não vou falar que eu estava apreensivo, mas estava lá, entendeu? Né? Eu tenho que passar por isso. Eu fui lá e falei, eu tenho que passar por isso, é meu karma. Né? Então eu vou usar a tecnologia para dar uma aliviada, enfim, dar uma melhorada. E aí eu falei para ele, canta o Mahamantra Hare Krishna, eu falei para eles, né? Eles deram risada. Mas você, não é esse o objetivo, mas você vai se tornando mais calmo, entendeu? Você vai enxergando da forma correta. Né? Aí as pessoas falam, nossa, mas o cateterismo tem perigo de você morrer lá. Claro que tem. Né? Mas se tivesse acontecido, era melhor para mim. Entendeu? Tudo é o melhor para a gente. Então você começa a compreender de outra forma o mundo, você começa a ver as coisas de outra forma. Né? Mas isso só vem com a prática. Com a prática você vai enxergando, você vai limpando a alma, né? Você devagarinho. A alma está muito suja. Então é tipo você pegar mais hot e bright todo dia ir lá. Todo dia ir lá. Algum dia vai ficar limpinha, uma panela suja, né? Mas ansiedade, enfim, tem também alguns que não sei se funciona, né? Na verdade, o melhor tratamento que tem para tudo é a devoção. Mas tem terapeutas, né, que tem até drogas para ansiedade, ansiolítico e tal, né? Mas faz a prática e vai largando devagarinho, mas tem que usar inteligência, ô Júlia, tem que usar inteligência. Você fala, pô, eu não quero mais comer carne, usa inteligência. Né? Pode falar. Foi uma pergunta. Não tenho pressa. Você está com pressa, eu não tenho pressa. E pessoas que têm algum tipo de deficiência que não conseguem ser devotas, como autismo, aquelas... eu esqueci o nome da outra. Mas
É um karma ruim. É um karma ruim, mas o que você pode fazer se você tem um amigo ou um filho ou alguém autista? Dá comida para ele oferecida no altar. Você vai dar misericórdia. Coloca uma mantra para ele ouvir. Ele pode não conseguir cantar, entende? Sei lá, tem autista que consegue, né? Tem níveis de autismo, né? Síndrome de Down e tal, né? Mas faz o que dá, entendeu? Para a pessoa. E aí ele vai ganhar mérito na próxima vida, ele não virá no corpo de autista. Sei lá, ou virá, depende do karma, né? Mas tudo é karma, né? Eu pergunto porque minha irmã mais nova, ela até conhece ela tem um grau de autismo que é, de certa forma, alto. Ela tem 15 anos, mas parece uma criança de 5, 6 anos. Sim. Tem alguns que conseguem até estudar e tal, sim. né? Ela não é o caso, ela não sim. consegue nem estudar. Sim. Mas você pode, que nem esse mantra que eu vou te passar, depois você me passa o teu contato, ou o Hélio me passa, né, o WhatsApp, você coloca para ela ficar escutando. Sim. Entendeu? Se isso perturbar ela, porque tem alguns que, né, põe baixinho, entendeu? Algo assim, né? Aí você oferece a água na tua casa, não sabe, que nem eu falei, oferece da tua mente, dá? Oferece para Deus a comida, se não tiver carne, né? E aí dá para ela comer, sabe? Ou o que você pode fazer também de repente, né? Não sei quando você encontra ela, você vem aqui no templo e aí você leva a comida do templo, porque é nível de praçada também, né? No templo é diferente, a potência da praçada é maior do que a oferecida em casa. Depende de quem oferece também. Eu ofereço uma potência, se o guru oferecer é uma potência muito maior. Então você pode levar um pouco, né? E não é só comida salgada, né, Lô? A gente faz arroz doce, hoje eu não tenho aqui arroz doce e tal. Mas no festival vai ter, se você conseguir vir na sexta-feira, aí você leva um pouquinho para ela, já vai colocar a sementinha da devoção. Na próxima vida ela vai ter um corpo propício, e não só um corpo propício, ela vai ter um contato já nessa vida, na próxima ela vai ter o contato com o templo. E num corpo que vai dar para ela cantar, vai dar para ela concentrar, vai dar para ela ler uma escritura, entendeu? Então é isso que a gente pode fazer, né? É a karma ruim. Uma vez eu perguntei pro Bhuvana, o Bhuvana foi quem trouxe a missão para o Brasil, né? O Tapassi Maharaj. Porque a gente canta Japamala com a mão direita, né? Eu falei, o Bhuvana, mas e quem não tem a mão direita? Eu falei para ele, né? Porque tem pessoa que perde a mão, nasce aleijado e tal. Ele falou, é um karma ruim. É um karma ruim. Né? Quem é surdo? Como é que a pessoa vai escutar, falar sobre Deus se ele nasceu surdo, ou ele ficou surdo, né? Mas a gente tem que dar o que dá para fazer para a pessoa, né? Porque uma das coisas importantes que a gente tem que fazer é Divedoya. O que quer dizer isso? Misericórdia para as almas. Doyal é misericórdia. A gente cantou e vai cantar também Doya Unitai e Doya Agora. Não sei se você percebeu, a gente já cantou, né? Vocês cantaram. Doyal quer dizer misericórdia. E Diva é alma. Divedoya, misericórdia da alma. A gente tem que fazer algo pela alma, não pelo corpo. Se você fizer algo para o corpo de alguém, é temporário. Se você fizer algo para a alma, é eterno. Então, o que você pode fazer para a tua irmã? Dar algo eterno para ela. Entendeu? É muito, muito mais proveitoso do que você ir lá e ficar fazendo um carinho nela, entendeu? Não que não deva fazer isso. Mas é muito inferior você fazer isso do que você dar algo para a alma dela. E no caso dela é dar uma comida que foi oferecida, colocar um mantra para ela, entendeu? E é o que você vai poder fazer. Né? Mas o foco, na verdade, sempre é você. Porque quanto mais você for elevado espiritualmente, mais você vai poder ajudar as almas. O foco sempre é você. Divedoya, mas você só vai dar misericórdia para os outros se você tiver essa potência. Quanto mais potente você for, mais você passa para os outros, né? Então, o que você pode fazer para a tua irmã é isso. E para os outros que não tem problema, também você deve pregar para eles. Eles podem não aceitar, entendeu? Não é todo mundo que aceita. Você tem que ter um mérito espiritual, uma fortuna espiritual para aceitar. Para você vir no templo tem que ter uma fortuna. Para aquele que vem todo dia no templo é uma fortuna maior. Né? Quem vem toda semana tem uma fortuna. Quem vem todo dia, aquele que mora no templo é uma fortuna maior. Não é qualquer um que pega e fala, eu vou largar tudo e vou morar no templo. Eu vou trabalhar lá, né, para Deus, enfim,
limpando, fazendo a guirlanda de flor, fazendo tudo que tem que fazer aqui, sem ganhar R$1. Tem que ter muita fortuna espiritual para a pessoa estar nesse estágio. Mas pode acontecer nessa vida ainda. Você pode não ter tanta fortuna e você se dedicar, vai chegar um dia que você fala, não quero mais o mundo material. Porque uma das coisas de você se render a Deus é você saber que Ele está te protegendo. Né? Uma alma pura, né? Ou quem está no estágio mais elevado, ele não está preocupado se ele vai ter comida amanhã ou à noite. Ele fala, Deus vai me dar. O passarinho na rua, aqui não sei onde você mora, né? Você mora perto do Hélio? Sim, a gente mora do lado. Ah, então. Aqui na Moca tem muito passarinho, né? Tem sabiá, enfim, tem muito passarinho. O passarinho levanta de manhã, ele não sabe onde ele vai comer. Ele não sabe onde ele vai tomar água. Ele não sabe, às vezes, onde vai dormir, porque às vezes não dorme no mesmo lugar. E ele não sabe quando ele vai procriar. Mas no final da vida ele faz tudo isso. E quem que programa tudo isso? É Deus. Né? Agora o ser humano está sempre preocupado com o dia de amanhã, sempre está preocupado daqui um mês, né? Então a gente tem que confiar em Deus, Ele vai te dar. Ele vai te dar de acordo com o teu karma, claro. Né? Mas isso é o outro estágio, aí você tem que estar no estágio mais, né? Limpando a alma, chega lá. Tem mais perguntas? Pode fazer. Nossa, eu tô com ela na cabeça. Fala um pouco sobre a roda de Sansara de Maia. Enquanto isso você vai pensando. A roda Sansara quer dizer a reencarnação. Eu comentei brevemente, né, que se você não servir Deus, você produz karma. Todo movimento que você faz sem servir Deus, você produz karma. Por exemplo, você não está produzindo karma. O Hélio não, eu não. É akármico, porque a gente está servindo Deus. Eu estou falando que é o que ele mais gosta, vocês estão escutando que é a segunda coisa que ele mais gosta. Não está tendo karma aqui. Né? Então, os micro-organismos que tem no ar, que você destrói, eu destruo e o Hélio destrói, né? A gente está destruindo o tempo todo. Não tem nenhuma reação pelo que a gente está fazendo aqui. Nem bebendo água, nem o micro-organismo que a gente está destruindo, não tem nenhuma reação. Mas se você sair daqui, você vai para a tua casa, entendeu? Se você não estiver cantando Mahamantra, se você não estiver pensando em Deus, se você não estiver fazendo nenhum serviço a Deus, você está produzindo karma por estar respirando. Olha só como é complexo, né? Então, o mundo material, o meu guru aqui, né, o do meio, não só ele, todos eles falam, né? O mundo material é o mundo da exploração. Não tem como não explorar. É o mundo da exploração. Então, quanto mais você servir Deus, menos karma você vai pegar e mais mérito você ganha. E se você servir Deus, por exemplo, durante 8 horas durante um dia, por exemplo, o dia são 24 horas, né? Aí, você serviu 8 horas Deus. É possível? É possível. Não é impossível, é possível. Você serviu 8 horas Deus, sem pensar em você, servindo Ele, o que Ele quer, né? O que Ele fala que ele aceita de serviço. Aí, na hora que você vai dormir, por exemplo, você dormiu 9 horas numa noite, 3 horas dessas 9, que é um terço, porque você serviu um terço do dia, você concorda? Então, não, peraí, o cálculo está errado. Você serviu 8 horas, então 8 horas você dorme, 8 horas você serve, 8 horas você faz sua atividade, né? Você serviu um terço do dia. Você divide o teu sono em 3 partes. Durante aquela uma parte, você está servindo Deus, porque você está recuperando do serviço a Deus. Entendeu? Mesmo na hora de dormir, você está servindo Deus se você serviu Deus durante o dia. Quando eu vou tomar banho, por exemplo, o sacerdote, toda vez que vai para o altar, ele tem que tomar banho para colocar a roupa limpa, passar essa marca que a gente passa no corpo, né? Não é só na cabeça, já está sumindo, mas é no corpo também. E aí, quando eu estou tomando banho, eu também estou servindo Deus, porque eu estou tomando banho para servir Ele. Quando você come a comida do altar, o tempo que você demorar para comer, você está servindo Deus. Então você percebe, você começa a entrar no esquema, não é difícil você servir 3, 4, 5 horas por dia.
Né? Você está indo, por exemplo, trabalhar, não sei se trabalha perto ou longe, né? O Hélio trabalha longe, né, de onde ele mora, que ele me falou. Ele vai lá, se ele estiver escutando notícias da Covid, da guerra, sei lá, de alguma coisa, ele está produzindo karma, ele não está servindo Deus. Mas ele pode cantar Mahamantra no carro, no ônibus, em pensamento. Ele está servindo Deus. A gente tem que adaptar a nossa vida ao serviço a Deus. Ninguém está pedindo para você largar tudo hoje, o Hélio, e falar, vem morar aqui. Seria ótimo. Mas não é assim que funciona, né? Então, a gente tem que adaptar a nossa vida ao serviço a Deus. E dá para fazer isso sim. Pode fazer serviço a Deus casado? Pode. Não precisa ser celibatário, não precisa ser monge. Se for é melhor, claro. Mas se você tem família, vamos servir. Né? Transforme sua família na família de Deus, o seu filho, a sua mulher, enfim, seu marido, né? A gente tenta, nem sempre consegue, né? Mas a nossa vida tem que ser dedicada a Deus, porque Ele deu um corpo humano para a gente fazer isso. E a gente tem que compreender isso e usar a inteligência para fazer isso. Né? Então a roda do Sansara, que o Hélio perguntou, é assim, se você não servir Deus, você vai voltar no mundo material, porque a gente produziu karma. Qual corpo? Não sabemos. Você vai ter um corpo, o Hélio vai ter um corpo, eu vou ter um corpo na próxima vida, de acordo com a nossa atividade nessa vida e nas anteriores. Porque o karma não é cumprido só em uma vida. A gente não consegue parar o karma agora. O karma, é dito, não é que nem um breque de carro, que você brecou, o carro para. É como um navio, um barco. Você parou o motor do navio, ele continua durante um tempo. E o karma é assim. Então, a roda do Sansara, a gente, de repente, o único corpo que você vai poder cumprir teu karma na próxima vida é no corpo de um cachorro. Você volta como cachorro. Porque nós já fomos cachorro. Já fomos tudo. Se você fez algo que só um corpo de uma planta você vai conseguir cumprir, você vem no corpo de uma planta. Né? Então, Deus, na verdade não é Deus, Deus só, Ele controla tudo, mas Ele não faz nada assim, Ele tem assessores. É como uma empresa, tem o presidente não vai olhar se a faxineira limpou bem a pia, se tem papel higiênico no banheiro, entendeu? Tem alguém que faz aquilo, tem o outro que faz outra coisa. Deus é a mesma coisa. Os semideuses que fazem tudo. Ganesha, Durga, Kali, né? Que não é nossa praia adorar semideus. A gente rega a raiz da árvore que é Deus. E os semideuses são os galhos, as flores, a folha. Você não precisa regar folha por folha. Você regou a raiz, todo mundo está bem. Se você servir Deus, todos os semideuses estão felizes. Então a nossa praia não é ficar acendendo incêndios para Shiva, para Durga, Kali, Brahma, não, Ganesha, não é nossa praia. A gente serve Deus. Porque você servindo Deus, como eu falei, tudo vai ficar bem. Né? E é dito também que Deus, por exemplo, Deus é como a água, né? O sol ele evapora a água do planeta e Deus distribui depois, a chuva distribui. Se você serve Deus, Ele distribui isso para todo mundo. Né? É isso aí, Hélio, mais ou menos, que você tinha perguntado? Você lembrou da pergunta? Sim. Ah, legal. Você falou um pouco mais no início. Você tem um karma bom, você é inteligente. Oi? Você tem um karma bom, você é inteligente. Eu, na verdade, sou uma pessoa muito cheia de dúvidas. Mas é bom esclarecer. A gente não pode sair com dúvidas. Nós produzimos karma também fazendo outras pessoas sofrerem, certo? Não só pessoas, qualquer ser. Sim, no geral, mas a pergunta é mais específica em questão da pessoa. Sim. Eu dou um exemplo, alguém que tem uma mãe que na concepção dela, pelo fato do filho não ser muito presente a ela, porque ele está vivendo a vida dele, por mais que ele cultue a Deus, faça tudo certinho, ele faça, no ponto de vista dela, ela sofrer. Ele estaria criando um karma? Qualquer sofrimento leva karma. Mas se ele está servindo Deus e ela não está compreendendo, você está ganhando mérito espiritual.
entendeu? E vale a pena você ganhar o mérito espiritual e ter alguma coisinha de karma. Mas também tem outra visão que o nosso guru fala, até a gente está lendo nos livros. Quando você serve Deus, ele tira de você até a ofensa, o karma. Não o karma que você já tem para cumprir, mas ele tira. Porque na verdade é assim, é claro que as mães não gostam que a gente serve Deus. A minha mãe, quando eu comecei a servir Deus, ela já não estava mais nesse plano, já tinha abandonado o corpo, né? Mas a mãe não gosta, a mãe quer você exclusiva para ela, entendeu? A mãe, se você parar de comer carne e você vai almoçar na casa dela, ou quem for, né? Ela vai falar, poxa filha, mas por que você não vai comer? E ela fica chateada, e ela vai sofrer com isso. Mas aí, a gente tem que ir sempre pelo lado absoluto. Quando o relativo está em conflito com o absoluto, você tem que escolher o absoluto. Eu digo assim, em questão também, porque existe aquela coisa de... a expectativa do outro em cima de você. Sim. Que é uma coisa que a gente não pode controlar. Uhum. Aí eu pergunto até por essa questão também, da expectativa de terceiro sobre você. Aí o terceiro acaba se magoando porque você não supriu essa expectativa. Sim. Você da mesma forma estaria criando um karma. Aí você, na verdade, não é o responsável por isso, é ele, né? O problema de sofrimento se causar é quando você é o responsável, entendeu? Né? Tem o que está escrito lá, até caiu a letra, né? Amanhã acho que eu vou colar. E o que está escrito lá em Bengali, né? Eu também não sei ler Bengali, mas eu sei o que está escrito. Né? Você tem que ser mais humilde que uma folha de grama, porque a folha de grama é extremamente humilde, a pessoa pisa nela e ela está lá, não reclama nada, entendeu? Você tem que ser mais humilde que uma árvore, mais humilde que uma folha de grama, mais tolerante que a árvore. A árvore, a pessoa vai lá, ela está cortando a árvore e a árvore ainda está dando sombra para quem está cortando ela. Extremamente tolerante. E a gente tem que dar respeito a todos sem querer nada em troca para a gente. Então, a expectativa de querer algo em troca, isso é do ser humano. Todo mundo quer. Quando você dá um presente, vou dar um exemplo bobo, mas funciona, né? Acho que todo mundo, amigo secreto em fim de ano, você dá um presente legal, você recebe um relógio de parede do Armarinho Fernando que custa R$10, sei lá, entendeu, né? Acontece isso, né? Uma caixinha de fósforo você recebe, né? Então, isso acontece. Porque aí você fica frustrado. Por que você fica frustrado? Porque você estava esperando algo em troca. Se você não espera nada em troca, você não fica frustrado. E você cantando Mahamanta, fazendo um serviço devocional, você vai ser mais humilde que uma folha de grama. Quer dizer, não que você vai ser, mas é o processo. Você vai ser mais humilde e mais tolerante, você vai fazer algo para os outros sem querer em troca. E normalmente todo mundo quer, a mãe e o pai ainda querem isso, entendeu? Aí ela joga na cara às vezes o filho, né, alguns. Mas quem não joga na cara sente no íntimo, né? Ela pensa assim, quantas noites eu perdi com a minha filha chorando, meu filho chorando, quanta fralda eu troquei, eu ralei pra caramba para ele fazer uma faculdade, agora ele não quer saber de mim, agora ele, né? Por quê? Está querendo algo em troca. E querer algo em troca do outro traz sofrimento. Se você não espera nada de ninguém, você não sofre. Né? Experimenta analisar isso. Se você não espera nada de ninguém, você faz. Se a pessoa retribuir, você fala, pô, que legal. Se não retribuir, tudo bem. Mas quem está nesse estágio? Né? Então, a tua mãe, enfim, ou quem você falou, qualquer mãe, ele sempre está esperando algo do filho. E a Char Maharaj, esse guru aqui, Srila Char Maharaj, ele falava, nenhum indiano, o indiano falou que é muito mais apegado ao filho, à família, do que aqui no Ocidente, né? E ele falou, nenhuma mãe, a mãe doa para o templo, o pai, né, dá dinheiro para o templo, vai no templo, mas nenhuma mãe, nenhum pai quer que o filho vai ser um sacerdote, que o filho vai no templo morar e se entregar no templo. Nenhum pai, nenhuma mãe quer na Índia isso. E aqui no Ocidente também não. Chega para tua mãe aí, a tua mãe tem uma síncope. Você fala, mãe, eu conheci lá, fui lá, vou largar tudo e vou morar lá. Nossa, ela vai infartar, ou Hélio, ou quem for. Né? Porque ela espera de você o quê? Ah, minha filha, meu filho, ele tem que ter uma grana, ele tem que ter um carro bom para eu mostrar para o meu vizinho que o meu filho tem um carro legal. Isso aí está tudo embutido na pessoa, para todo mundo, né? Hã? E aí vai querer, é assim, né? Se a pessoa não namora, todo mundo da família cobra. Eu passei por isso também, né?
Pô, você não namora, tal. Aí você começa a namorar, quando você vai ficar noivo? Né? Hoje nem existe mais isso, na minha época tinha, né? Mas eu não fiquei noivo. E aí, fala, quando vai ser o casamento? Aí você casa. Aí quando você casa, fala, e aí o filho? Quando vem o filho? E tá sempre querendo cobrar, sempre vão querer te cobrar, entendeu? A mãe quer que você seja o melhor da empresa, a mãe quer que você esteja fama e poder, né? Para falar pro amigo, para colocar no Facebook. Aí a mãe e o pai, enfim, quer que você vai viajar para mostrar você lá na Europa, naquele frio, por exemplo, agora está frio lá nos Estados Unidos, mostrar você lá cheio, com a neve do lado, caindo. Então, sempre vai ter cobrança. Mas você tem que deixar uma pessoa feliz, Júlia, o Hélio e eu, o guru. Sempre vai ter crítica. Se você está no templo servindo, vai ter alguém que está te criticando. Mesmo no meio da espiritualidade, vai ter alguém te criticando. A Acharya Maharaj falou isso. Ele servia muito, claro, né, o guru dele, né? Por isso que ele foi o sucessor também, né? E aí tudo que o guru falava, ele ia lá e fazia. E aí tinha o pessoal com inveja, sabe? E aí ficava criticando ele. E aí ele chegou um dia para o guru e falou, né, para Srila Govinda Maharaj, e falou, Gurudeva, ele falou, poxa, eu faço, todo mundo me critica, o que eu faço? E aí o guru dele, né, o meu guru também, que é o mesmo guru, falou para ele, você tem que deixar uma pessoa feliz, eu. Você não vai conseguir deixar todo mundo feliz. Né? Krishna não deixou todo mundo feliz, Mahaprabhu não deixou, os gurus não deixam, tem sempre alguém que está contra ele. Então, não temos que nos preocupar com os outros, o foco é nós. Se a pessoa fala, não, mas isso não é bom, quem é a pessoa para falar o que é bom? Nós somos como cegos atravessando a rua. A gente não sabe se tem um buraco, se tem uma elevação, ou se o carro vai passar ou a moto. E a pessoa que está do teu lado também não sabe. E quem sabe a coisa certa? Eles. São os únicos que sabem o que é certo para nós e não. Por isso que a gente tem que ter um mestre espiritual. Ele fala, isso é bom, aquilo não é bom. Porque a nossa mente sempre vai escolher o lado errado. Ah, eu estou a fim de fazer isso, mas será que é bom? Não é será que é? Tem ele, e você não precisa perguntar tudo para ele também. Está aqui nos livros. Né? A gente tem muito livro da missão, os livros são aulas deles. Então a mesma pergunta que você tem, o Júlia, o Hélio, ou eu, já fizeram para eles, entendeu? Porque as nossas dúvidas são iguais, né? Uma ou outra diferente, mas é igual. Então esse negócio de mãe e pai, é claro, a gente tem que respeitar eles deram o corpo para nós, né? Eles não deram nós somos a alma. Né? Quem deu a alma para nós, enfim, nós somos de Deus. Então, na verdade, a concepção correta é quem é nosso pai e nossa mãe? É Deus. O pai e a mãe que a gente conhece temporário, deu esse corpo para a gente. Né? A genética deles e tal. Então, a gente tem que tratar eles bem, claro, tal, mas se for interferir no lado devocional, entrou em conflito, é sempre o absoluto. Você tem que ir sempre para a devoção. Se não tem conflito, tudo bem. Né? E se você começa a se dedicar mais à devoção, Krishna vai te testar por Maya. Maya é ilusão. Ele vai te colocar teste. É que nem uma prova, é que nem uma escola, aqui do lado tem a escola, né? Então você entra na escola, vai ter aquela provinha boba, facinha. Aí você vai passando de ano, vai aumentando a dificuldade. Da mesma forma a vida devocional. O Hélio já deve estar aprovando alguma coisa assim, ele já está vindo há um tempo. E aí você fala, eu vou no templo hoje, né? Domingo à noite, 6 horas, é o meu compromisso. Eu vou lá, não obrigação, é o meu compromisso de servir Deus, né? Aí vai aparecer alguma coisa. Maia vai colocar algum obstáculo para ele não vir. Domingo passado ele não veio. Algum obstáculo Maia colocou. Não sei o que, mas colocou. E ela vai colocar, aí vai ter o festival agora que eu falei para vocês, dia 18, né? Aí se você falar, eu vou, Hélio, eu vou, vamos, tal. Vai chegar no dia, ou um dia antes, vai acontecer alguma coisa na tua vida para você não vir. E é o teste. Aí que Krishna vai ver, você quer ele ou você quer continuar no mundo material? Entendeu? E o teste vem, e o teste vai aumentando. Mas se você estiver firme na dedicação, fazendo a prática, você passa o obstáculo. E se você cair algum dia também, sei lá, você está na devoção, você se iniciou,
e você está desesperando. Um dia você come um pedaço de carne. Alguns acontece isso, né? Mas não é para desanimar e desistir. É como uma criança que está andando, aprendendo a andar, a gente já passou por isso, a gente não lembra. A criança está aprendendo a andar, ela cai. Até conseguir andar, ela cai, ela não tem força na musculatura, ela não tem equilíbrio, mas o pai está lá do lado e apoia, o guru está lá do lado e apoia. Quem representa o guru, apoia. Então não é porque você caiu uma vez, você fala, eu não consigo, eu vou largar. Eu não consigo parar de fumar, eu vou largar. Não, vamos tentar, vamos tentar. Krishna quer ver a nossa persistência, o nosso desejo de continuar, né? Então, a vontade é a coisa mais importante que tem, né? Não é fácil, que nem eu falei, não vou enganar você, entendeu? Não, se alguém falar que você se conectar com Deus é fácil, está mentindo, não é fácil, mas não pode ser fácil algo tão elevado assim, algo tão perfeito, né? Não pode ser fácil, mas a gente tem que usar muita inteligência, ter boas companhias. A boa companhia, a associação é extremamente importante. Não é aquele que vai falar, pô, Julia, vamos lá beber, não sei o que lá, vamos lá fumar, ou cigarro, o que for, vamos lá numa festa. Esse não é boa companhia. Não é boa associação. A boa associação é tipo o Hélio, ele fala, pô, vamos lá no templo. E não só o Hélio, né? Enfim, quem está querendo esse caminho, né? Se você quiser esse caminho, claro. Né? Uma pergunta, as cores influenciam muito? Cores? Na verdade, isso daí é cor, cromoterapia ou qualquer coisa, é tudo material. É energia. Energia ainda é matéria. As pessoas, que nem veio um rapaz aqui um dia e falou, não, porque os chakras, porque vocês sentam assim para equilibrar os chakras. A gente não está preocupado com chakras, as fontes de energia. A gente está preocupado com a alma, porque energia é matéria, né? Influencia, sim, a cromoterapia, né? Influencia isso. Mas o foco é a devoção, né? Tudo é devoção, a gente tem que focar na devoção. Se a cromoterapia for te ajudar a você, sei lá, ficar mais calma, para você poder servir Deus, faça. Entendeu? A gente tem que usar tudo, né? A medicina, usar tudo. A ciência é para auxiliar também. Mas desde que não entre em conflito, né? Desde que não entre em conflito. Então, funciona, né? Alguns falam que sim, outros que não. Eu já estudei cromoterapia muito tempo atrás. Eu acredito que tem algum efeito, entendeu? Né? A cor da roupa que você usa, né? Por isso que os hospitais já está estudado, é pintado de tal cor. Se você colocar um ambiente, pintar a parede de vermelho no hospital de negro, sabe? Isso daí não é legal, enfim, né? Mas aí tudo isso daí está relacionado à matéria. Sim, eu pergunto assim porque eu uso muito preto, mas é uma das poucas cores que eu me sinto bem. E não importa o tipo, vamos supor, se é uma calça, se é uma saia, se é um short. É a cor. É a forma que eu me sinto bem. Sim. Por isso. Os gurus falam, né, tá nas escrituras, o homem, a cor de roupa do homem correta, ou é branco, se ele vive em família, ou essa cor aqui, quem é renunciado. O homem tem duas cores de roupa. Né? Por que também isso? Para a pessoa se desprender da vaidade. Sim. Entendeu? Querer aparecer, querer, né? Então, por que a gente raspa a cabeça, né? Toda a lua cheia a gente raspa a cabeça e usa esse rabinho aqui, né? Chamado cica, né? Também é para se desprender. E barba, o guru não gosta que o homem use barba, entendeu? Né? Bigode. E a mulher não tem isso de roupa de cor branca ou cor de açafrão, né? Só a monja e tal. Mas a mulher pode usar aquelas roupas coloridas da Índia, não tem problema nenhum, né? Mas não é questão de cromoterapia, sei lá, né? Por que a gente gosta mais de uma? Todo mundo tem preferência por uma cor ou outra, né? Eu hoje não tenho nenhuma roupa colorida, né? O máximo que eu de colorida é frisinha assim, né? E aí minha esposa ainda falou, pô, mas essas roupas aqui, esse monte de roupa? Eu falei, dá tudo. Eu falei, eu não vou usar mais isso, né? Não tenho calça colorida, não tenho tênis colorido, não tenho nada colorido, né? E é uma forma de pregar também, ô Júlia. Eu vou num lugar, eu não ando assim na rua, né, com roupa devocional, mas eu uso calça branca, camiseta branca e tal.
E aí o pessoal fala, por que você usa branco? Você é da Umbanda, né? O pessoal fala, você é professor de yoga, você é professor de karatê, enfim, cada um. Aí é uma forma de você falar, não, eu sigo o hinduísmo, aí você começa a pregar. Eu estava no hospital e eu estava cantando a Japamala, né? Aquele terço tal que fica no saquinho, né? E aí eu estava lá cantando tal, e aí entrou a enfermeira e falou, o que você tem na mão? Né? Aí eu falei, é um terço, não sei o quê. E aí eu fiquei pregando para ela. E até ela falou que ia vir lá no templo, né? E por que o guru gosta que o homem raspa a cabeça também e usa esse rabinho, né? E porque é uma forma de pregar, né? Quem você conhece do teu rol de amizade, ou você viu na rua assim, né? Pouquíssimas pessoas, e pouquíssimos devotos usam assim. Então é uma forma da gente pregar. Né? É uma forma de pregar, mas eu não vejo inconveniente nenhum de você andar de preto, entendeu? Não é isso que vai atrapalhar a tua devoção, entendeu? Nem auxiliar a tua devoção, né? Mas aparece aí, as perguntas vão surgir, claro, mas é uma forma de você vir de novo no templo, entendeu? Né? E vem com o Hélio ou sem o Hélio, a gente não pode depender de ninguém. Né, aquela outra pessoa que, nem sei se ela está hoje aqui, mas a Júlia, ela veio a semana passada, ela trouxe 2 amigas, né? Ela mora longe, ela mora para lá de Interlagos, né? Bem longe, né? E hoje ela está no sítio e tal, ela falou, hoje eu não estou em São Paulo. Mas ela teve uma época que ela falou, mas aquela pessoa não quis vir, ela convidava, ela não quis vir. Eu falei, a gente nasce sozinho, a gente vai morrer sozinho, né? Se às vezes a pessoa fala, hoje eu não posso, fala, mas eu vou. Né? Eu vou, e Krishna ele gosta disso, né? Deus gosta dessa intensidade da gente, do nosso desejo por Ele, né? O mais importante é a gente ter desejo por Ele, desejo de amar a Ele, né? Sem querer nada em troca, porque a maioria das filosofias hoje, não sei se você segue alguma, você já seguiu, né? Alguma religião, alguma filosofia, mas sempre tem uma barganha por trás, sempre tem uma troca, você vai lá rezar para querer algo. E normalmente você vai mais quando você quer mais alguma coisa material. E saúde é coisa material, dinheiro é coisa material, relacionamento é coisa material, querer deixar de beber, de fumar é coisa material, né? E aí tem lugares que fazem cerimônia para a pessoa largar o vício, que é o demônio que está te deixando o vício. Não tem nada disso, é o karma. Né? E o demônio está dentro da gente, o demônio são os nossos inimigos, a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. Que estão na mente. Esse é o nosso demônio, está dentro da gente isso. O nosso inimigo não é o vizinho, não é a mãe, não é o pai, não é ninguém. O inimigo está dentro de nós. E a gente tem que acabar com esses inimigos. Como é que a gente vai acabando? Fazendo serviço a Deus. Tudo, na verdade, que eu falei desde o início, e você vai escutar e vai ler no livro, é servir Deus. O segredo, o remédio para a nossa doença da alma é servir Deus. Não tem outro. Claro que tem várias formas, tem um monte de coisa, mas esse é o básico, é servir Deus. Né? Tem alguma pergunta, Alho? Hoje não? O Alho faz tempo que não faz pergunta, né? Deu para esclarecer, Julia? Aí se tiver mais alguma pergunta aí, você guarda para a semana que vem. Ou você pode mandar também pelo WhatsApp, né? Eu vou pegar teu contato. A gente tem um grupo no Facebook, no Instagram. Grupo não, né? A gente tem o canal do Facebook, do Instagram, do YouTube. Tem mais de 700 aulas também no YouTube com temas, né? E aí eu vou te passar tudo essas informações. Tem o site também que tem muita informação, né? O site nosso. E vai ser um prazer ter você, o Hélio aqui, ou os dois juntos, ou sozinho, não importa, né? Mas o importante é vir. E a nossa função é essa, o Guru falou, o templo é para dar abrigo para os outros, para as almas, né? Então, ele falou, você tem que pregar, você tem que trazer a nova geração. E vocês são a nova geração, né? E que tem aí, sei lá, 50 anos pela frente, 60 anos pela frente, né? Então, eu estou feliz que vocês estão aí, o Hélio vem sempre, né? E espero que você também, né, compareça aí com a gente, continue a vir. E que esse seja o seu caminho, né? E as dúvidas surgem, claro, quanto mais a gente lê tudo. Eu posso te passar também alguns livros iniciais
E o Hélio está no grupo do Templo de São Paulo também, nós temos um grupo do WhatsApp que não tem mãozinha, coraçãozinho, entendeu? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque quando eu entro num grupo desse e tem 80 pessoas lá num dia de mensagem, eu saio do grupo, porque né, não tenho tempo de ficar lendo bobagem, né? Então é uma postagem por dia de uma aula, né, Elio? Hoje acho que eu nem postei e às vezes eu esqueço também. Mas, e aí eu falo o horário que vai começar o programa de manhã, a gente tem programa de manhã à noite, né? 7 horas da manhã todo dia e à noite de sábado e domingo às 6, de segunda a sexta às 7. Aí eu coloco o link do Facebook, não sei se você tem Facebook, eu coloco o link do Facebook e a pessoa que está lá, se clicar em cima, já entra no programa, né? É o programa completo, como a gente fez, só que a gente canta mais. Hoje é o teu primeiro dia, a gente nem cantou quase, né? Mas a gente, né, o Hélio já sabe, a gente canta tudo, depois da hora da Tula-se, né? Mas para a pessoa que vem a primeira vez é meio maçante, assim, ficar só cantando e, não só cantando, mas cantar uma hora e pouco direto, e a pessoa não consegue acompanhar, e, enfim, eu já passei por isso também, né? Então a gente tem que adaptar, a próxima vez que você vier, se não tiver ninguém novo, a gente já vai começar a cantar, né? Porque o processo de servir Deus, conexão com Deus é pelo som. O som é a coisa mais importante para a gente se conectar com Ele. Então, por isso a gente canta o tempo todo, ou se não está cantando, está falando dele. Então, o som é extremamente importante. Então, a gente tem que aproveitar, e ele falou isso, ele veio, né, Deus veio há 536 anos atrás, dia 18 faz 537 anos que ele veio para cá, e ele veio dar isso aí para a gente. Né? Cante o Mahamantra, cante o Santo Nome, eu vou te passar, que nem eu falei, e quanto mais você escutar, quanto mais você cantar, melhor. Né? Então nós vamos cantar agora a canção, é a última depois da aula, que a gente sempre canta, e depois a gente vai comer um pouquinho. Vocês devem estar com fome também. Vamos ver quem está com a gente hoje, que eu nem vi. Hoje estão conosco aqui a Ana Purna Devidasi, ela mora na Noruega, ela é brasileira, mas mora lá na... Você vê como a internet, né, o iPad, enfim, tudo está servindo Deus. Ela mora na Noruega, ela está fazendo associação com a gente aqui tão longe, e lá de madrugada, e ela está lá assistindo a gente, participando com a gente. Então, a Ana Purna Devidasi, o Ivo Júnior, que mora no Mato Grosso do Sul, também é longe, estão conosco. Deixa eu ver quem mais aqui. Temos aqui a Isvari Dasi também. Se não me engano, ela mora na Espanha. O Ivo Júnior, já falei. O Vrajaraja Prabhu. Carlos Eduardo também conosco. Arjuna Krishna Prabhu. Saravanan também conosco aqui. A Malini Devidasi, de Araraquara, Mohini Govinto e a Dirce Aires de Almeida, que é minha prima. Então vamos cantar a última canção. Ela está na continuidade, Júlia, ela chama Nama Sankirtan. Vê se você acha aí. Se ela não achar, se você não achar, eu vou aí, eu te mostro. Conseguiu? O nome é Nama Sankirtan, começa com Hari Harai. Achou, né? Então vamos cantar a canção. Hari Hara Ram Krishna Jadavai
Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Gaura Hari, Jaya Sacinandana, Gaura Hari, Gaura, Gaura, Gaura Hari, Gaura, Gaura, Gaura Hari, Jaya Sacinandana, Gaura Hari, Jaya Sacinandana, Gaura Hari, Jaya Nitai, Goya Gora, Jaya Nitai, Goya Gora, Jaya Nitai, Goya Gora, Jaya Nitai, Goya Gora, Nitai Gora, Hari Go, Hari Go, Hari Go, Nitai Gora, Hari Go, Nitai Gora, Hari Go, Hari Go, Hari Go, Nitai Gora, Hari Go, 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 Hari Go. Vamos encerrar então a transmissão. Amanhã teremos o programa a partir das 7 horas da manhã com Mangal Arati e à noite amanhã 19 horas. E para quem está aí, eu tinha falado o dia errado do festival. O festival não é dia 13, o festival é dia 18, sexta-feira. 18 de março, o festival de Mahaprabhu, o aparecimento de Mahaprabhu. Então, uma boa noite, Dandavati Pranam a todos. Até amanhã às 7 horas da manhã. Vamos ver quem está no Instagram. Temos aqui no Instagram o Daniel conosco, Leide conosco aqui também, a Dani conosco e o Wilmy também conosco. Uma boa noite a todos, até amanhã.